Você sabia que uma doença genética rara pode destruir a nossa visão central? Hoje vamos entender a doença de Stargardt e resolver uma questão de genética que engana muita gente. Fica comigo. Vamos dar uma olhada no esquema. Veja aí pelas imagens que a doença de Stargardt afeta a mácula, região central da retina responsável pela visão de detalhes. Mutações genéticas no gene ABCA4 causam degeneração dos fotorreceptores, levando à perda progressiva da visão central, como vocês podem ver aí na ilustração, né? Essa doença é uma doença autossômica recessiva, significa dizer que a pessoa só desenvolve a doença se herdar duas cópias mutantes, uma do pai e a outra da mãe. Quem tem só uma cópia mutante é portador assintomático. Então vamos à questão. Essa questão ela tem um texto longo, né? É preferível que você pause o vídeo e faça uma análise mais detalhada da questão, leia com calma, né? Para tentar responder. Eu vou marcar aqui as palavras-chave, que é mais importante, né? Para a resolução da questão, para a gente dar continuidade aí aos comentários. Então vamos lá. A doença de Stargardt é uma condição genética rara, autossômica recessiva. Se é recessiva, o gene é representado por uma letra minúscula. Como é que ele já está utilizando a letra A, né? E a letra A maiúscula, o azão, representa um gene dominante, o recessivo é representado pela letra minúscula, né? O Azinho minúsculo, o A minúsculo, né? O Azinho que a gente chama, né? Lembrando também que os indivíduos homozigotos e heterozigotos com o gene dominante, com pelo menos um gene dominante, são indivíduos normais, certo? Como a própria questão fala, né? Cadê? Indivíduos heterozigotos. Em indivíduos heterozigotos, a quantidade de proteínas funcional produzidas pelo alelo normal é suficiente para manter a saúde da célula, das células da retina e preservar a visão normal. Então, indivíduos nessa configuração são normais. Uma informação importante. Analisando o heredograma mostrado a seguir, sabendo que o avô de João e Maria, esse indivíduo aqui, é cego desde a infância, sendo o único da família afetado pela doença. Qual é a probabilidade de João e Maria gerarem uma filha menina também afetada por essa doença? Então vamos lá. Vamos ao heredograma, vamos ampliar aqui a imagem. A gente já sabe que esse indivíduo ele é recessivo, né? Esses indivíduos, todos eles possuem o gene dominante, tanto João quanto Maria, quanto os outros indivíduos, apenas o seu avô, o avô deles, né? É recessivo, né? Ou seja, tem os dois genes aí, consequentemente ele possui essa condição genética, né? Lembrando também que esses indivíduos, os indivíduos aqui, tanto o esposo quanto a esposa do pai, o pai de João e a mãe de Maria, né? São homozigotos. A gente sabe que os outros são normais, por quê? Porque a condição da questão já falou, né? Que o indivíduo normal é aquele que tem pelo menos um gene. E aqui, se você voltar um vídeo, né, anterior que eu coloquei, a gente tem que lembrar que a condição normal geralmente é representada por círculos e bolinhas, círculos e quadrados, homens e mulheres, né, sem nenhuma, sem estar pintado, né? Então, todos esses são indivíduos normais. Se eles são normais, tem um gene dominante, pelo menos um. Esse daqui, a gente que é a avó, né, de João e Maria, não vai interessar tanto para a gente, até porque a gente já sabe que esse azão aqui foi repassado para a mãe e para o pai, para os filhos, né, dessa pessoa aqui, desse indivíduo, né. E, consequentemente, como o vô ele tem apenas o gene recessivo que pode doar, consequentemente ele só pode doar um gene que seria o próprio gene recessivo. Então, os indivíduos eles vão ter essa configuração gênica. Lembre-se o seguinte, que esses genes, né, a condição, ela é representada por pares, né, pares de genes. E lembre que apenas metade desses genes são doadas para os filhos. Lembre que essa metade pode ser tanto um gene quanto o outro. Nesse caso aqui, como ele só tem apenas esse tipo de gene, ele vai doar apenas esse tipo de gene, o gene Azinho. Nesse caso aqui, se essa mulher ela tivesse essa configuração, ela poderia doar tanto Azão quanto Azinho.
Se ela tivesse essa configuração, ela poderia doar apenas azão, ou esse, não importa, né? Como a gente sabe que os filhos aqui, eles são dominantes, então ela doou apenas o azão dela aqui. Então não vai importar o que ela tem aqui como seu par, até porque não vai influenciar no cálculo feito aí, que vai ser feito. Então vamos lá. A gente quer saber qual a probabilidade desse indivíduo ser do sexo feminino e ter essa condição. A condição genética, né? Tenha o problema lá, né? A doença de Stargardt, certo? Só que para que a gente saiba dessa possibilidade, dessa probabilidade, a gente tem que fazer alguns cálculos. O primeiro cálculo é saber qual é o genótipo de João e Maria, dos pais dela. A gente ainda não sabe, a questão não falou que eles são heterozigotos, não falou que eles são homozigotos, não foi falado nada disso. Se não foi falado, a gente tem que fazer o cálculo da probabilidade de João ter essa configuração, esse genótipo. E Maria também ter esse genótipo. Perceba que eu falei João e Maria. Veja que a gente não vai falar dessas regras de cálculo, né? Mas é importante a gente entender que todo o cálculo de probabilidade dessa questão a gente vai multiplicar. Então, todos os resultados que a gente encontrar vai ser multiplicado. Por exemplo, qual a probabilidade de João ter esse genótipo, azão, azinho? E qual a probabilidade de Maria ter esse genótipo? E qual a probabilidade de ser filha, de ter uma filha? E qual a probabilidade dela ter essa condição genética? Então veja que todos os cálculos de probabilidade aqui, a gente utiliza essa conjunçãozinha, o i. E o i aqui, nesse caso, ele vai representar multiplicação. Então, todo cálculo de probabilidade, resultado de probabilidade que a gente encontrar, a gente vai multiplicar. Primeiro, a gente vai encontrar a probabilidade de João ter esse genótipo. Para que ele tenha esse genótipo, é necessário que a gente veja as condições, os genótipos dos seus pais. Veja que o pai de João, ele tem o genótipo azão. Já a sua mãe tem o genótipo azão, azinho, porque o azinho veio do vô, né? Lembra? Então, o que a gente deve fazer? Para que a gente saiba o genótipo de João, é necessário que a gente faça o cruzamento dos genes, né? Do pai e da mãe dele. E esse cruzamento, como é que pode ser feito? Basicamente, como é que ele pode ser feito? Bom, a gente pode fazer um quadrado como esse, né? E aí, a partir desse quadrado, a partir do desmembramento dos genes, ó, a gente pode juntá-los e ver a probabilidade. Então, esse quadradinho, como é que funciona? Um indivíduo, os genes dados na questão, a gente coloca, os genes de um indivíduo dado na questão, a gente coloca na horizontal, nas linhas. E os genes do outro indivíduo, a gente coloca nas colunas aqui, né, na vertical. E aí, a partir daí, a gente vai juntar esses genes em cada quadradinho desse, né? E aí, a partir daí, a gente vai ver quais são as probabilidades, né, genotípicas dos indivíduos que poderão surgir a partir desse cruzamento. Correto? Então, vamos lá. Esse aqui seria o genótipo do pai e aqui o genótipo da mãe. Eu faço o quê? Desmembro. Em seguida, coloco o azão do pai, o gene do pai e o gene da mãe. Em seguida, novamente, seguindo, o azão do pai e o azão da mãe. Azão do pai, azinho da mãe, azão do pai, azinho da mãe. Então, veja, para ele ter essa possibilidade, eu tenho 1, 2, 3, 4 possibilidades no total. E dessas 4, 2 delas são a probabilidade que eu quero, para que a questão continue. Então, a gente fatorando isso aqui, a gente vai encontrar o resultado de 1,5. Possibilidade de 1,5, né, de João ter esse genótipo azão, azinho. A mesma coisa funciona para Maria. A gente vai pegar os genes do pai e os genes da mãe e fazer esse cruzamento, ó. O azão e o azinho
aqui do pai e o azão da mãe. Ah, por que você trocou aqui? Por que você poderia colocar esses dois aqui? Poderia colocar esse daqui aqui? Pode, não tem problema nenhum. Para a gente entender o cálculo, não há necessidade de seguir uma regra para fazer essa configuração aqui, certo? Então, fazendo isso, a gente faz o mesmo processo. Azão, azinho e azinho. Pronto. Então, a probabilidade de Maria ter esse genótipo seria 2 probabilidades num total de 4 condições, certo? Fatorando, teremos a possibilidade de 1/2. Então, veja que a gente já tem uma probabilidade e já tem outra probabilidade. Lembre-se que a gente faz o quê? Multiplica as probabilidades, ó. 1/2 de João e 1/2 de Maria. A gente vai encontrar um resultado de 1/4. Deixa esse 1/4 aí guardadinho para que a gente dê prosseguimento aí à resolução da questão. Veja o seguinte, agora a outra probabilidade é probabilidade de nascer uma menina. A gente tem 2 probabilidades quanto ao sexo, não é isso? Probabilidade de ser menina é uma e a probabilidade de ser menino é outra probabilidade, não é isso? A gente tem 2 possibilidades aqui. Então, para ser menina, a gente tem uma probabilidade num total de 2 probabilidades. Então, para que nasça menina, a gente tem 50% de chance, ou seja, 1/2. Se falando em porcentagem, a gente tem 50% e em fração, 1/2 de possibilidade. Então, a gente já deixa guardadinho aqui esse 1/2 de probabilidade de ser menina. Agora, a gente tem que fazer o cálculo da probabilidade dessa menina ter esse genótipo. Lembre-se que João é assim e Maria é assim, né? Dentro da probabilidade que a gente falou. Lembre-se que a questão ela não falou que eles já são assim. Não é à toa que, se ele não falou, a questão não falou, a gente tem que fazer o cálculo dessas probabilidades. Essa é a pegadinha. Muitas das vezes a gente acaba respondendo a questão sem levar em consideração essa probabilidade, essa possibilidade dos pais terem ou não determinado genótipo. Como a questão não falou que eles possuem essa condição, então a gente tem que supor, né, ver essa possibilidade deles terem essa condição. Faz o mesmo cruzamento que a gente fez anteriormente. Desmembra aí os genes. Faz o quadrado. E a partir daí faz o cruzamento. Azão, azinho. Azão, azinho. E azinho. Veja. A probabilidade dessa menina ter esse genótipo seria quanta? 1, 2, 3, 4. Sendo uma possibilidade num total de 4 possibilidades possíveis, certo? Pegamos esse valor e multiplicamos lá nos valores que a gente já tem, que vai dar um total de 1/32. Como lá na questão ela não tem a resposta em número fracionário, o que a gente faz? Transforma ele em porcentagem. 1/32 é a mesma coisa que 3,12%. Resposta correta, letra B. Agora coloca nos comentários, você marcaria letra B ou letra D? Não esquece de curtir o vídeo e seguir a gente. Até a próxima!